24º dia da consagração ao Espírito Santo de Deus. Que alegria, irmão e irmã. 24º dia. Caminhamos até aqui com muita docilidade ao Espírito Santo. E hoje o Senhor coloca no meu coração que para mim é para você. Muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos, conforme diz lá em Mateus. Mas eu quero partilhar com você qual é a diferença. O que significa isso? A amplitude do convite é para todos. E poucos são escolhidos porque decidiram permanecer, decidiram receber o convite e entrar nesse estado de graça, debaixo do manancial do amor do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua permanência, pela sua persistência e pela sua docilidade de ouvir o chamado do Senhor para se consagrar ao Divino Espírito Santo. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor pela tua vida. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai, em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Atos 11, versículo 15 e 16, vai nos dizer assim: logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles. E da mesma forma como descera sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro ficou estupefato. O Espírito Santo se convidou no meio de sua pregação e desceu sobre aqueles que o escutavam. Aqui, o Espírito Santo revela uma das suas maneiras de agir. A forma que ele age nos nossos corações. Ele enche todos aqueles que estão presentes. O batismo no Espírito Santo surgiu de uma maneira imprevisível. É como se a pessoa do Espírito Santo mergulhasse em um coração ardente, sedento, para fazer a sua morada. As pessoas que viveram essa graça tão particular atestaram. Eles não estavam preparados, não tinham se preparado para isso, e no entanto houve uma mudança de vida. Que transformação, quantos frutos!
Disponibilizemos então, irmãos, quando estivermos participando de um ensinamento, para receber uma graça como esta. Sobretudo, rezemos para que a Assembleia, para que todos nós nos encontramos e recebamos juntos a efusão do Espírito Santo, como um transbordar da palavra de Deus, que age nos nossos corações. Não é assim que diz todos os pregadores da renovação carismática católica, quando nós estamos numa reunião de oração, quando nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, que ali, através da palavra, Deus age nos corações. E o que é mais importante é que quando a palavra alimenta o nosso espírito, a nossa alma transborda, porque é a forma de como Deus age. Age em mim, age em você. Quando nós escutamos a palavra de Deus, o Senhor ele vai depositando em nós, em nosso coração de todas as pessoas que estão na assembleia, de todas as pessoas que estão reunidas ali em um único objetivo, rezar, orar. E recebemos ali então essa graça. De uma maneira particular, meus irmãos, eu quero pedir para que você não tenha medo de fazer essa experiência. Não tenha medo de receber a efusão do Espírito Santo. Pelo contrário, abra-se, deseje, anseie por receber a efusão do Espírito Santo. Davi, um evangelizador, ele diz assim que em 1916 ele estava completamente despreparado. Ele fazia todo o possível para receber o batismo no Espírito Santo, porque ele estava decidido. Ele iria rezar, jejuar, até quando fosse a graça acontecesse. E ia acontecer um evento. Então ele jejuou, orou, rezou. Então ele ficava por horas seguidas rezando. E num dia de noite, nada estava acontecendo. De repente, ele foi tomado por um grande arrependimento, por um pecado antigo que ele tinha cometido. E ele decidiu confessar. Em seguida da confissão, ele voltou para o templo para rezar. E ele rezava assim: Senhor, ó Senhor, não tem problema se eu não for batizado no Espírito Santo. Eu reconheço que eu sou completamente indigno. Foi então que ele escutou no fundo do ser dele: não tem nada escrito contra ti. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, te purificou de toda a culpa. Nesse instante, o coração dele saltou de alegria e ele ficou verdadeiramente inundado, a alma dele, e submerso sobre esta enxurrada, ele entendeu. Ele pronunciou a palavra aleluia, mas isso não era suficiente para expressar tudo aquilo que ele estava sentindo, e ele começou a rir. Um riso que subia sem parar, continuamente. Em seguida, ele começou a rezar em línguas, com sons que ele jamais havia escutado antes. Ele tinha a impressão de que era realmente estranho. Estava lá um velho marinheiro, né? O nome dele era Bob. Ele tinha girado o mundo, e quando ele ouviu o Davi pronunciar aquelas palavras estranhas, ele se aproximou do Davi para poder escutar, e ele disse assim: Davi, você está falando chinês? Meu Deus, ele está rezando em chinês. Percebe, irmãos, em 1916,
precisamente um século antes que este livro foi escrito. Ele não duvida, o escritor diz, né? Que em nenhum só segundo da intercessão de um homem de Deus. Irmãos, você já sentiu a presença do Espírito Santo de uma maneira particular? Esse testemunho vem muito em favor de algo que eu vivi. Eu fui num encontro despretensiosamente, e neste encontro, era um encontro de cura interior, e eu levei algumas irmãs junto comigo, e por isso que eu disse despretensiosamente, porque eu as levei, por isso eu estava neste encontro. E participando deste encontro, eu recebi esta graça de um profundo arrependimento. De arrependimento de situações de muitos anos atrás, de 15, 20 anos, fatos que eu nem me recordava mais. E o Espírito Santo de Deus foi falando comigo e foi me moldando, me levando a este arrependimento. E eu fiz as minhas anotações. Na segunda-feira, eu vim até a igreja. Minto. Na quarta-feira seguinte, eu vim até a igreja e pedi ao sacerdote para me atender em confissão. E lá eu fiz, se não a confissão mais linda da minha vida. Porque naquele momento é como se eu tivesse me libertando de situações de que eu não me recordava mais, de pecados, irmãos, de falta de perdão, irmãos, que eu não me recordava. Até porque eu conversava com essas pessoas e eu não me recordava que naquela situação e que naquele momento eu fiz inclusive votos internos de que eu não queria mais. Naquele momento eu fui liberta. E o que eu quero dizer para vocês? Que o Espírito Santo de Deus é este fogo que vem e abrasa a nossa alma, e ele não vem apontando o dedo, mas pelo contrário, irmão e irmã, ele vem nos falando com tanto amor, com tanto carinho, e vai percorrendo nas áreas da nossa vida e em situações da nossa vida onde ainda estamos presos pelo pecado. E quando nós, com a docilidade, vamos até o sacerdote e buscamos o sacramento da confissão, ali a libertação é completa. Irmãos, sejamos dóceis ao Espírito Santo e rezemos juntos. Vem, Espírito Santo, vem, fogo de amor. Que possamos continuar rezando então o Veni Creator e aí meditar esse fogo que não se apaga, esse fogo que nos consome, que nos consuma mais uma vez e faz-nos enxergar onde ainda há situações que estamos presos. Porque nós queremos ser livres em Cristo Jesus, queremos ser livres. Vem, Espírito Santo, consome a minha alma, Espírito Santo. Vem, fogo de amor. Vem, Espírito Santo.
Amém. Encerramos aqui a nossa meditação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E rezemos em seguida o Veni Creator. Até.